Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 3. Na aula de hoje falaremos sobre functions. Como em qualquer linguagem de programação que conhecemos, o SQL também temos a possibilidade de programar e com isso a possibilidade de criarmos variáveis, operadores lógicos, operadores matemáticos, elementos de controle de fluxo. Para declararmos uma variável, usamos o seguinte comando: declare. Com ele podemos declarar a variável local que irá servir para armazenar temporariamente um valor dado ou fornecido por uma tabela. Seria da seguinte forma: declare o nome da variável e o tipo. Variável é o nome da variável onde ficará armazenado o dado, e o tipo é a definição do tipo de dado que a variável irá receber. Vejamos alguns exemplos. Exemplo de declaração e atribuição de valores. Declare N1 int igual a 2. Declaração de uma variável e atributo e um valor. Declare N1 int igual a 3, N2 int igual a 4. Declaração de duas variáveis e atribuição de valores. Declare N1 int, N2 int 7, N1 igual a 5, ponto e vírgula, 7, N2 igual a 6, ponto e vírgula. Declaração de duas variáveis e atribuição do valor com o comando set. Declare N1 int, N2 int, select N1 igual a 8, ponto e vírgula, select N2 igual a 3. Declaração de duas variáveis e atribuição do valor com o comando select. Print é usado para apresentarmos o valor de uma determinada variável. Print variável, onde variável é a variável que desejamos apresentar o valor. Exemplo: declare N1 igual a 9, ponto e vírgula. Print N1, ponto e vírgula. Declaramos uma variável e mostramos o valor contido dentro da variável. Begin/end. Usamos esses comandos quando instruções de controle de fluxo para delimitarmos um bloco de instruções SQL, ou seja, para marcarmos o início, usamos begin e o fim usamos end do bloco de comando. Usamos eles normalmente após um comando if ou while. If-else. Usamos para tratar condições quando um determinado comando é executado. If, expressão booleana, comando SQL, bloco de comandos. Else, comando SQL e bloco de comando. If, expressão booleana, comando SQL, bloco de comando. Else, comando SQL, bloco de comando. A expressão booleana é a expressão onde teremos somente duas respostas, true ou false, onde true é verdadeiro e false é falso. O comando SQL é o comando que desejamos que seja executado. Bloco de comando. Ele representa o bloco de comando SQL que desejamos que seja executado e suas instruções necessitam estarem dentro de um controle de fluxo, ou seja, de um begin e end. Exemplo de if simples. Declare N1 int igual a 3, N2 int igual a 5.
ponto e vírgula. If N1 maior que N2, begin print N1. Print é maior que print N2. End print continua. Ok? Então aqui nós temos uma estrutura de if else, né? Onde nós imprimimos a resposta se o N1 maior que N2, print o valor de N1 e maior que o valor de N2, tá? Caso contrário, finalize ou continue fazendo o processo, ok? If com duas respostas. Declare N1 int igual a 3, N2 int igual a 5, ponto e vírgula. If N1 maior que N2, begin print N1, ponto e vírgula, print, entre aspas, maior que, ponto e vírgula, print N2. End, else, begin, print N1, ponto e vírgula, print não é maior que, entre aspas, ponto e vírgula, print N2, ponto e vírgula, end, print, entre aspas, continua, ponto e vírgula. Case utilizamos para analisarmos uma lista de condições e retornar uma resposta dentre várias possibilidades de resultados, evitando assim uma cadeia de comandos if ficando aninhados. Então, a expressão case ela é composta da seguinte forma: case, expressão when, expressão booleana, then, expressão retornada, else, expressão retornada, else e end. Onde expressão é uma expressão que será válida quando a expressão when é usada. Expressão when é uma expressão que será comparada à expressão para ser atendida. Expressão booleana é a expressão booleana a ser comparada. Expressão retornada é a expressão de resultado quando a expressão é igual à expressão when, que vai ser avaliada como verdadeira ou falsa quando a expressão booleana for avaliada e for igual à verdadeira. Expressão retornada else é a expressão de resultado caso não haja uma comparação de retorno verdadeiro. Veja um exemplo. Vejamos um exemplo. Temos uma tabela de funcionários, onde são cadastrados funcionários de uma empresa com os seguintes campos: código do funcionário, nome, data de nascimento. Vamos criar um bloco de comando onde executamos. Ele tratará todas as informações e informará o nome do dia da semana que o funcionário nasceu. Então vamos lá. Select code fun, nome e data de nascimento. Case date part, abre parênteses, weekday, para retornar o dia da semana, vírgula, data de nascimento, né? Data NASC. When, 1, then, domingo. When, 2, then, segunda-feira. Se for 3, terça-feira. Se for 4, quarta-feira. Se for 5, quinta-feira. Se for 6, sexta-feira. Se for 7, sábado. End as, dia da semana, from, funcionários. Tá ok? Então aqui nós teríamos uma tabela que ela faria a comparação da data de nascimento do funcionário e verificaria se o resultado do weekday
for 1, né, seria domingo. Então, se ele for 3, terça-feira. Se for 7, é sábado. E aí nós temos o rótulo, né, o apelido de dia da semana, from funcionários, da nossa tabela funcionários. Ele iria buscar essas informações dentro da nossa tabela e retornar esse resultado para nós. O while, ele faz com que o bloco de comando ou o comando seja executado várias vezes enquanto a condição seja verdadeira. Então a estrutura do while seria o while, expressão booleana, comando SQL, bloco de comando, break, comando SQL, bloco de comando, continue, comando SQL, bloco de comando. Onde a expressão booleana é a expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. Comando SQL são os comandos SQL que desejamos que execute. Bloco de comando são todas as linhas dos comandos SQL que desejamos que seja executado e sua estrutura terá que ser feita entre begin e end. Break é a interrupção da repetição e os comandos após o end serão executados. Continue retorna a repetição do comando while que foi interrompida pelo break. Vejamos o exemplo. Declare @count int igual a 0. While @count menor ou igual a 10. Begin print @count. Set @count mais igual a 1. End finaliza, ok? Então, aqui nós estamos declarando uma variável chamada @count, né, do tipo inteira, que inicia-se como 0. E estamos dizendo que enquanto o count for menor ou igual a 10, ele imprima, né, o valor de count e incremente mais 1. E aí ele fica nesse loop até count ser maior que 10. Ok? Quando ele terá 10, ele vai para end. Finaliza a operação. Ok? Vejamos agora como funcionam os functions. Eles contêm um bloco de comando SQL que será responsável em executar alguns procedimentos e retornar valores ou vários valores. As funções functions são muito semelhantes aos store procedures, levando em conta que ambas consistem em realizar rotinas de consultas mais complexas de maneira um pouco mais simples. Vejamos algumas expressões. Create function, nome da função, parâmetro. Iremos criar uma função, né? Onde nome da função é o nome que daremos à nossa função a ser criada. O parâmetro são os parâmetros a serem declarados na função. Tipo é o tipo de parâmetro declarado. Default é o valor padrão do parâmetro que receberá. Alter function, nome, função, parâmetro para alterarmos uma função. Drop function, nome da função, parâmetro para removermos a função. Agora vamos ver como que fica no Workbench. Então, dentro do Workbench, apontamos o banco que queremos utilizar e vamos criar a nossa função. Vamos clicar com o botão direito em Functions, Create Function. Feito isso, ele vai abrir uma tela de criação de código, onde ele já vem meio pré-definido para nós, né? Então ele vem lá, Create Function, aí nós vamos dar o nome da nossa função, né? Encontre maior, declarar as variáveis n1
int, n2 int, entre parênteses. Retorne integers, né? Porque são inteiros, então ele vai fazer um retorno de inteiro. Deterministic begin, declare hat int if n1 maior que n2, then set hat igual a n1, né? Então aqui no begin nós também declaramos uma variável interna chamada hat para retorno, né? Onde nós vamos dar as condições. Então vamos verificar se n1 é maior que n2. Se n1 for maior que n2, hat, né, de retorno igual a n1, ponto e vírgula. Else set hat n2. Então caso contrário, né, mostre para nós, né, coloque o valor em hat, o valor de n2. End if. E aí retorne hat, ele vai trazer o valor de quem é o maior. E end. Com isso a gente finaliza. Clicamos em apply, né, para aplicar, e aí o nosso workbench ele faz um review em toda a nossa codificação, fazendo debug para ver se há algum erro, né? Ele coloca dentro dos parâmetros do SQL que precisamos, então basta somente nós clicarmos em apply e para seguir. Com isso ele vai para essa tela onde ele diz que vai estar aplicando no SQL os scripts dentro da database, né? Execute o SQL. Então você dá um finish e aí ele faz a criação do seu function dentro do seu SQL, ok? E aí, para nós executarmos ele, né, nós já temos aqui, né, apontando o nosso banco de dados, e aí simplesmente nós colocamos lá select encontre maior, que foi o nome da nossa função, e informamos os dois valores inteiros. E aí ele nos retorna 10, que 6 é maior que 10, Não. Então 10 é o maior que 6. Então ele retorna 10 para nós. OK? Espero que vocês tenham entendido o function, né, a nossa aula de hoje. Caso não tenham entendido, por favor, retornem ao início desse vídeo e assistam várias vezes até compreender. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.